Hoje a gente vai mergulhar aqui nos relatos recentes sobre a primeira-dama, a Janja, Rosângela Lula da Silva. Tem bastante coisa na imprensa, análises de episódios, principalmente em viagens fora do Brasil, que, bom, deram o que falar, né? Vamos tentar entender o que aconteceu e o que, talvez, isso nos diz. Exato. Olha, o material que a gente tem vai desde um caso bem recente na China, envolvendo o TikTok, até outras situações, tipo na cúpula do G20. A ideia é olhar os fatos que foram reportados, né, e as diferentes interpretações sobre essa atuação dela, o papel e o impacto político. Beleza. Então vamos começar por esse da China, que foi o que mais repercutiu agora. O que exatamente as fontes dizem que rolou lá? Foi numa reunião específica, né? Foi. Era um encontro do Lula com o Xi Jinping. E o protocolo, assim, era bem claro. Só os dois presidentes falariam. Mas aí a Janja pediu a palavra. Pediu a palavra. No meio da reunião dos presidentes. Isso. E ela levantou preocupações sobre o TikTok, falou que a plataforma, que é de uma empresa chinesa, né, teria um algoritmo que estaria, favorecendo a extrema-direita no Brasil e causando efeitos ruins, assim. Nossa, e como é que isso falhou lá? As fontes indicam alguma reação, um desconforto, talvez? Olha, os relatos apontam que sim, que houve um certo desconforto na delegação chinesa, primeiro pela quebra do protocolo, que lá é super rígido, né, e também pelo tema. TikTok é um assunto delicado, tá sob pressão nos Estados Unidos. Faz sentido. E o Xi Jinping, como ele reagiu segundo os relatos? Diplomaticamente, mencionou assim a soberania do Brasil para regular ou até, se quisesse, banir a plataforma. Uma resposta bem protocolar mesmo. E o Lula? Porque depois teve a defesa dele, né? Ele criticou o vazamento da conversa? Exato. Ele defendeu a Janja, disse que ele mesmo tinha começado a falar sobre regulação digital e que ela, por entender do assunto, só complementou. E aí ele criticou muito quem vazou isso da própria delegação. Falou que era machismo e misoginia. A Janja também usou esses termos. Entendi. Quer dizer, a coisa escalou para uma questão política interna também, além da diplomática. Com certeza. Mas assim, essa não foi a primeira vez que a atuação da Janja em eventos internacionais chamou atenção, né? As fontes lembram outros casos. Não foi. Tem outros episódios. O mais talvez chamativo foi no G20 aqui no Rio, em novembro de 2024. Ela estava num evento e soltou um "fuck you, Elon Musk", direto pra ele. Uau, essa foi Direta. direta. E isso em pleno G20? Exato. Gerou muita crítica, claro, e preocupação diplomática, porque o Musk é próximo do Trump, que tinha acabado de ser eleito nos Estados Unidos na época. Dias depois, o Lula, sem citar o caso diretamente, falou algo como: "Não temos que xingar ninguém". Uma indireta, talvez. E teve mais alguma coisa, li algo sobre a Índia também. Sim, no G20 da Índia, em 2023, relataram que ela acompanhou sessões que eram fechadas, só para os líderes. Fugiu um pouco daquela agenda mais tradicional dos cônjuges, sabe? Entendo. Todos esses episódios, eles acabam levantando um debate maior, né? Que é, qual é afinal o papel da primeira-dama? Parece que não é muito bem definido. É exatamente aí que está o ponto. E é importante lembrar: primeira-dama não é um cargo oficial no Brasil. Não está na Constituição, não tem lei para isso. A AGU, a Advocacia Geral da União, descreve como uma função sui generis. Sui generis. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é única, meio sem paralelo. É uma função de representação simbólica, voluntária, não remunerada. E a Janja claramente adota um perfil mais ativo, mais vocal politicamente do que muitas antecessoras. Bem diferente da Marisa Letícia, por exemplo. E as críticas que ela recebe, vêm só dessa quebra de expectativa de um papel mais discreto ou tem mais coisa envolvida? As análises sugerem que é uma mistura, sabe? Tem sim o estranhamento com esse perfil mais ativo, talvez comparado com aquele estereótipo antigo da mulher bela, recatada e do lar, mas isso se junta e muito com a polarização política fortíssima que a gente vive. E como o próprio Lula e a Janja mencionaram, há quem aponte também machismo e misoginia contra uma mulher que ocupa um espaço de poder e fala, né? Faz sentido essa combinação de fatores. E pensando nas implicações políticas, essa questão da China, por exemplo, parece que reacendeu uma pauta específica do governo, não? Sim, totalmente. A da regulação das redes sociais. Aliados do governo viram ali naquele incidente talvez um empurrãozinho para tentar destravar projetos no Congresso, como o famoso PL das fake news. Que a oposição chama de pele da censura.
Exatamente. É um projeto que enfrenta muita, mas muita resistência. Então, usar esse episódio da China, onde ela critica uma plataforma chinesa, poderia ser visto como um argumento a favor da regulação. Mas, por outro lado, a forma como foi feito pedir ajuda, o intercâmbio com a China, que é um país com controle estatal forte sobre a internet, para discutir regulação aqui, isso não pode dar munição para quem é contra. Sem dúvida, esse é o contraponto que os críticos levantam. Dizem que essa abordagem de buscar diálogo com o regime autoritário sobre como regular a internet no Brasil pode acabar fortalecendo justamente o argumento de que o objetivo seria a censura. Pega mal, né? Entendi. Então, o que a gente vê emergindo dessas fontes é um quadro de tensão constante, na verdade. Uma primeira-dama buscando ser ativa politicamente num espaço que não tem regras claras, isso gera atrito sobre protocolo, sobre influência, sobre até onde vai essa atuação. Exato. A situação da Janja acaba expondo muita coisa, né? Não só as escolhas dela, mas as ambiguidades desse papel de cônjuge presidencial hoje em dia. E expõe também as expectativas conflitantes da sociedade, ainda mais num país tão polarizado como o nosso. Funciona quase como um para-raios para esses debates. Fica então uma reflexão para a gente levar daqui. Nesse mundo conectado, polarizado, qual seria o espaço ou quais as expectativas para a figura do cônjuge de um presidente, de uma presidenta? Será que definir melhor esse papel, talvez de forma mais oficial, ajudaria a evitar polêmicas? Ou isso só iria limitar uma voz que pode ter sua importância social e política? É algo para a gente continuar pensando.